Bom, pessoal, então vou mostrar para vocês o equipamento. Aqui a gente tem o braço articulado dele. Percebam que o braço a gente consegue esticar bem. Porém, uma coisa que eu falo, todo laser a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque tem várias lentes aqui que, apesar de ser um equipamento robusto, essas lentes podem se deslocar. Então, quando for mover o equipamento de uma sala para outra, ou você mesmo que leva o equipamento para algum outro lugar, sempre tome bastante cuidado, porque ao movimentar de uma forma mais exacerbada, essas lentes podem se deslocar. Aqui nós temos esse braço articulado e perceba que a gente tem um cabo. Esse cabo é a fibra, então a gente sempre tem que olhar, porque de tempos em tempos ela começa a enrolar no braço articulado e a gente tem que deixar ela o mais retinho possível para essa fibra não ficar ali traumatizando ela por dentro e correr o risco também de quebrar. Então, neste caso, eu estou com o scanner. Esse scanner, a gente vai colocar nossa ponteira, o nosso spot. Por exemplo, as ponteiras de corte, elas vão diretamente já na manopla aqui do equipamento. Neste caso, eu tô com uma ponteirinha de 100, então eu vou acoplar e desacoplar ela. Perceba que aqui a gente já tá com uma lente, que é a lente própria para de 100 fracionada. E aqui a gente tem outros espelhos também. Então, em hipótese nenhuma, a gente pode manipular aqui dentro. Tá? Perceba também que cada ponteira, ela tem a saída para o ar. Então, nós temos que conectar o arzinho aqui dela. Por que que funciona esse ar? Não é para fazer a parte de resfriamento da pele, não. Isso tem a ver também para as partículas de pele que são coaguladas, elas não subirem tanto ali para a lente e ficar ali com a sujidade nessa lente. Lembrando que a lente, ela é muito sensível, então a gente também não tem que ficar limpando ela toda hora, só se percebe ali alguma sujidade. Então aqui a gente tem a manopla, né, o cabo dela, a fibra, a telinha inicial, o liga e desliga aqui. Nós temos um botão também para parar o equipamento numa emergência. E toda vez que for ligar o equipamento também a gente tem que ligar aqui atrás, que tem uma chavinha de liga e desliga. Então eu vou mostrar para vocês agora as ponteiras que vem nesse equipamento. Então aqui a gente tem as ponteiras fracionadas, que é uma de 100 e uma de 50. Perceba que a de 100 é maior, a de 50 é menor, então a gente fala que essa daqui, como ela está muito mais próxima da superfície que eu vou aplicar, ela é uma ultra ablativa, então ela vai intensificar o nosso tratamento. As lentes é para cada ponteira, então nós temos uma lente para de 50 e uma lente para de 100. Essas duas são relacionadas ao nosso fracionamento, ao tratamento fracionado. E também nós temos a ponteirinha de grande ponto. Essa ponteira a gente faz para áreas mais delicadas, como cicatriz de acne ou mesmo região de pálpebra, que a gente quer um ponto fracionado pequeno naquela região. Estrias, algum tipo de cicatriz. Essa você vai perceber que ela é muito semelhante à altura da de 100. Então, nós vamos utilizar a lente de 100 nela também. Já nós temos duas ponteiras de corte no equipamento. Então, nós temos uma ponteira de corte de 100 e uma ponteira de corte de 50 milímetros. Perceba aqui, perceba que as ponteiras de corte já estão com a lente acoplada aqui na própria ponteira. São ponteiras autoclaváveis, mas como ela já está com a lente aqui, para autoclavá-las, nós vamos apenas autoclavar a ponta dela. Essa daqui a gente não pode porque está com a lente. Depois nós temos as ponteiras cromadas. Todas as cromadas também são autoclaváveis e a gente vai utilizar esta lente amarela em todas essas ponteiras que são cromadas.
Essas ponteiras, elas são consideradas da íntima externa, então região ali de grandes lábios, a gente consegue também ter um acoplamento bem adequado na região, ou também a gente pode utilizar na região facial, por exemplo, em região de pálpebra ou ao redor ali da boca, regiões mais delicadas que o acoplamento vai ser muito mais preciso com essas ponteiras. Já essas são as ponteiras íntimas internas. Nós temos uma ponteira de 90, uma ponteira de 360, que faz a emissão em todo o canal vaginal, e a gente tem a gaiola também. Essa ponteirinha de 360 a gente utiliza muito para as atrofias vaginais, líquen, parte ali da secura vaginal da paciente, principalmente aquelas pacientes que sofrem ali na menopausa ou no climatério. Já a ponteirinha de 90, ela é muito indicada também para incontinência urinária, no qual a gente só quer tratar uma parede ali do canal vaginal. Nós temos também na case dela o óculos de proteção para o paciente e o óculos de proteção para o profissional que está aplicando. Então agora vamos ver a tela do fracionado, onde vocês vão utilizar principalmente as ponteiras de 100, 50 e a grande ponto. Então aqui a tela a gente tem a distância, ou seja, a distância entre os pontinhos de coagulação, a duração de pulso, que tem a ver com o tempo de calor que eu faço dessa emissão do laser, a potência, que tem muito relacionado também com o processo ablativo do meu tratamento. O número de estaques, ou seja, o número de empilhamento de energia na mesma área, o intervalo, que é o intervalo entre esse estaque, e aqui eu consigo mexer na altura e na largura da minha área de atuação. Aqui eu consigo fazer os formatos que eu quero realizar, e aqui os modos: ordenado, fora de ordem, ordenado duplo e o ordenado voltando. O equipamento não reconhece a ponteira que nós estamos utilizando, então toda vez que a gente tiver com uma ponteira, nós temos que colocar ou F50 ou F100. A energia já é calculada pelo próprio equipamento, tem relação entre a potência e a duração. Então agora eu vou mostrar para vocês em relação aos tipos de disparo que a gente tem. Então aqui eu estou no modo ordenado, você vai ver que os feixes de lasers vão ser só em uma direção. Já o modo fora de ordem, que seria aquele modo em chuveirinho. Nós utilizamos muito esse fora de ordem para fazer uma técnica em movimento. Perceba que o que muda é o disparo, mas o desenho vai ficar igual. E nós temos o ordenado duplo. Agora eu vou mostrar para vocês o que cada parâmetro realmente faz na pele quando eu estou nesse modo fracionado. O que quer dizer distância, o que quer dizer potência e como que isso vai se adaptar ali à pele do nosso paciente. Toda vez que você for iniciar com laser de CO2 e não tiver prática, vale a pena sempre fazer esse tipo ali de disparo num papel, principalmente num papel preto, e ficar brincando com o equipamento para ver realmente o que é uma distância maior, menor, o que ela faz na nossa pele, o que seria uma potência maior ou menor, ou mesmo ali a duração de pulso, o que ela vai provocar na pele. Então, aqui, por exemplo, eu vou mexer na distância, eu vou manter duração e vou manter a potência. Então, eu vou só mexer agora na distância. Eu vou fazer com a de 1 e depois eu vou fazer com a de 0,4 para vocês perceberem a diferença. Então aqui eu tô com uma distância de 1 milímetro, neste daqui. Agora eu vou modificar para colocar a distância em 0,4, porém mantendo duração e mantendo a potência. Perceba que os
pontos de coagulação estão muito próximos um do outro. Isso quer dizer que a densidade do meu tratamento neste último quadrado ela é maior do que a anterior, ou seja, mais acúmulo de energia, maior processo de retração, mas também maior possibilidade de alterações como hipercromia, queimaduras. Então, neste procedimento, nós temos que tomar um pouquinho mais de cuidado em relação a possíveis efeitos indesejados do nosso paciente. Agora eu vou mexer na duração de pulso. A duração tem a ver com o tempo de calor que o meu laser vai ficar na pele. É como se fosse um ferro quente. É o tempo daquele ferro que fica ali quente na pele do meu paciente. Então, a duração agora eu vou colocar de 1, vou manter a potência de 20 e manter o distanciamento de 1 milímetro. Depois eu vou baixar essa duração para 0,4, para vocês perceberem como que vai ficar no papel com uma duração menor. Então, estou com uma duração de 1, uma potência de 20 e um distanciamento de 1. Agora eu vou trocar a duração para 0,4. Perceba que a energia diminui, porque está relacionado com duração e com potência. Perceba que está menos intenso que aqui os pontos de coagulação. Esses pontos estão um pouco mais fortes do que este daqui. Ou seja, menos calor eu tenho emitido neste disparo com uma duração menor. Agora eu vou mostrar para vocês também em relação à potência, mantendo o distanciamento e duração de pulso iguais. Então aqui eu estou com uma potência de 20, uma duração de 0,4 e um distanciamento de 1. Agora eu vou aumentar a minha potência para 40. Mantendo duração e distância iguais à primeira aplicação. Perceba que os pontos estão mais intensos e também, não sei se deu para perceber, mas o som que foi emitido foi mais intenso. Isso mostra que o processo coagulativo, o processo de ablação dessa região, desse tratamento, foi mais intenso que esse. A duração de pulso é igual, tem a ver muito com a profundidade da minha emissão de calor, ou seja, se eu tivesse uma duração de pulso também muito grande, provavelmente o papel furaria. Agora eu vou mostrar para vocês o que é um stack, que nada mais é do um empilhamento de energia no mesmo ponto de aplicação. Ou seja, eu falo que como se fosse uma britadeira. Eu estou aprofundando o meu procedimento, o meu calor, a minha energia no mesmo pontinho de coagulação. Então aqui a gente tem o stack em 1, eu vou deixar o stack em 2 e eu posso manter o intervalo menor possível ou eu posso aumentar esse intervalo entre os stacks, ou seja, o tempo de relaxamento térmico, quando eu aumento o intervalo, é maior, ou seja, mais calor dissipado eu tenho entre os stacks. Vamos deixar sempre no mínimo possível. Vocês vão perceber o que seria 2 stacks. Agora eu vou mostrar para vocês 3 stacks, não mexendo nos outros parâmetros. Ou seja, eu tenho um empilhamento. Às vezes não fica muito visível, mas eu aprofundei mais o meu procedimento. Quanto mais stack, mais energia, mais calor, mais aprofundar o meu procedimento eu vou conseguir realizar, mas também mais arriscado o meu procedimento fica. Então aqui eu vou mostrar para vocês em relação à utilização das íntimas, das ponteirinhas cromadas. Quando a gente está com a setinha para baixo, isso quer dizer que é uma íntima de 360. Já a setinha para cima seria a íntima de 90 graus.
Então, nós temos o distanciamento, aqui é a tela de 360, o distanciamento, que é a distância entre os pontos de coagulação, a duração de pulso, que é o quanto que eu aprofundo o meu procedimento, o scan linha, que é em quantas linhas são feitas em um único disparo. Aqui é para eu deixar bem centrado o meu ponto na linha aqui do meu procedimento, da minha manopla. Então, eu consigo ali, pela luz guia, avaliar se ela está bem centrada, os formatos que eu posso aplicar e o intervalo se eu vou utilizar o stack, ou seja, o empilhamento. A energia, o equipamento, ele já calcula para a gente, eu aperto pronto e essa ponteirinha vai internamente no canal vaginal do meu paciente. Então agora eu vou mostrar para vocês também como que funciona a ponteira de 90, que é muito utilizado para incontinência urinária. Lembrando que a ponteira cromada de 90 eu utilizo também a lente mais amarelada. Aqui é quando eu tenho o íntimo setinha para cima, ou seja, essa daqui quer dizer que eu vou utilizar a ponteira de 90. Vou acoplar no meu scanner. E aqui eu não tenho aquelas linhas, eu só vou conseguir fazer ali o tratamento sem a quantidade de linhas. Eu tenho o distanciamento entre os pontos de coagulação, a duração de pulso, ou seja, o quanto tempo o calor fica emitindo ali na pele do meu paciente, ou seja, no canal vaginal do meu paciente, a potência, os formatos que eu vou utilizar e também o intervalo entre os estaques, caso for realizado algum estaqueamento. Então, para saber qual parede vaginal eu estou realizando ali o meu procedimento, para me guiar adequadamente, a gente tem um dispositivo que está marcado ali também a questão de quantos graus eu posso modificar o meu procedimento. E aí, eu posso ou não utilizar também a gaiola, então eu aplico aqui e insiro no canal vaginal da minha paciente. E assim eu vou modificando e me guiando com o tratamento também. Para os tratamentos da região íntima, para eu conseguir me guiar qual parede do canal vaginal eu estou e quais disparos eu estou dando, quantos disparos a cada linha, a cada ângulo que eu vou dar, eu consigo me guiar com esse dispositivo que vem na case. Perceba que as ponteiras íntimas, elas vêm com uma linha guia, no qual é o início ali que eu vou disparar. Então, eu acoplo a ponteira, coloco aqui bem aonde está no zero e esse vai ser meu início do tratamento. Acoplo na parede, no canal vaginal do paciente e vou rotacionando e realizando a minha aplicação da região íntima. Caso eu queira utilizar, eu consigo também utilizar a gaiola no meu paciente. Então, nós conseguimos utilizar tanto o dispositivo e também a gaiola no meu paciente. Agora, para utilizar as ponteiras de corte, eu vou ter que retirar o scanner e acoplar a própria ponteira de corte na minha manopla. Então, basicamente, eu tenho que tirar este dispositivo daqui. Esse dispositivo menorzinho, eu também, por precaução, posso retirar ele para ele não cair e deixar acoplado neste saquinho que vem junto com o nosso dispositivo. Então, eu tô com a ponteirinha de corte, a lente da ponteira de corte está nela mesmo, e aqui eu vou encaixar. Neste caso, eu tô usando a ponteira de 100 milímetros de corte. Então, agora eu tô na minha telinha das ponteiras de corte, que seria o modo contínuo do meu equipamento. Nesse modo contínuo, eu tenho 4 opções. Modo único, no qual eu vou ter apenas um disparo de coagulação. Isso é muito utilizado também para retirar algum tipo de sinal, algum névoa do meu paciente. Aqui é o uso contínuo, ou seja, é o corte linear que eu vou ter ali durante o meu processo.
O super pulso, eu tenho um corte também linear, mas ele dá 2 pulsos mais intensos de processo de corte. Ou seja, esses pulsos eu posso aumentar, posso alargar o tempo de atuação deles, o tempo de calor deles sendo emitido, e também posso aumentar o intervalo entre eles. E o pulsado também ele vai dar esse pulso, porém um pulso com menos intensidade do que o super pulso, e também eu posso aumentar esse intervalo de tempo do meu paciente. E o contínuo eu só vou mudar a potência, e o único eu consigo também modificar o tempo do pulso, ou seja, o tempo de calor sendo emitido na pele do meu paciente, e o intervalo, como ele é um pulso único, eu não tenho que modificar. Aqui é um pulso único. Pulso contínuo. Super pulso. E modo pulsado. Pulso único, pulso contínuo, super pulso e modo pulsado. Então, muito do resultado que a gente tem com laser de CO2 também vem do preparo dessa pele antes do procedimento. Esse preparo começa aproximadamente 15 dias antes, como eu falei para vocês. O que eu gosto de aplicar seria o NCTC, a solução despigmentante em alguns casos, ou mesmo algum outro ativo ali, dependendo do perfil do meu paciente. Mas eu falo que o bom e velho NCTC ele vai resolver bastante ali, vai trazer bastante resultado para a gente devido à hidratação e devido ali os 50 ativos que ele entrega na pele do paciente antes do procedimento. E durante ali o paciente, quando ele está na nossa maca, o que a gente tem que fazer? Passar esse anestésico e tirar bem, desengordurar bem a pele do nosso paciente. O que eu utilizo de desengordurante é a parte dessa solução que vem também no Cosmelan. Então eu utilizo muito, é uma solução desengordurante, que é uma etapa antes da gente passar o Cosmelan, e eu utilizo ela também para realizar tanto a radiofrequência microagulhada como o laser de CO2. A gente pode usar também alguns produtos queratolíticos, como mousse de ureia ou um pré-peeling, mas é uma etapa fundamental. Quanto mais limpa a pele, melhor esse procedimento vai ser realizado. Então, antes de eu limpar a pele do meu paciente, eu vou usar um anestésico. E aí, tem diversos anestésicos que a gente pode utilizar. Eu gosto de utilizar a lidocaína 23 tetra 7. Tem uma formulinha específica para isso, a base específica para essa formulação realmente ser efetiva. Mas a gente sabe que laser de CO2, dependendo da potência, dependendo da duração de pulso, dói no paciente. Então, antes, inclusive, de eu limpar a pele do paciente, eu já coloco o anestésico. Por quê? Com a oleosidade da pele, a oleosidade natural, a gente tem uma maior absorção e uma maior efetividade desse anestésico. Então eu não limpo a pele do paciente previamente, eu já passo o anestésico e depois eu tiro com a solução desengordurante ou um mousse de ureia. Então aqui eu já tô limpando, tirando o anestésico com a solução desengordurante, que até vem no kit do Cosmelan. Então tem que deixar a pele do paciente bem limpa, bem sequinha. Então depois eu passo novamente mais um outro algodão com a solução. E depois eu passo mais um algodão ou uma gazezinha seca.
Depois da solução desengordurante, eu venho com a clorexidine aquosa e também aplico mais uma camada para fazer toda a asepsia ali da região da pele do meu paciente. Então hoje eu vou mostrar para vocês um caso de rejuvenescimento ali moderado da fase no meu paciente, principalmente região dos olhos. Então muitos pacientes vêm com a queixa ali daquelas ruguinhas em pálpebra superior ou mesmo uma flacidez ali moderada em pálpebra inferior e superior. E o laser de CO2 é um dos tratamentos que a gente consegue mais resultado satisfatório para o nosso paciente. Lembrando que o excesso de pele nesses pacientes, nenhum tipo de tratamento, a não ser cirúrgico, realmente vai ter um resultado efetivo. Então, na hora de avaliar, a gente realmente tem que falar para o paciente, avaliar com delicadeza se há um excesso de pele ou se realmente a gente consegue ali trazer um rejuvenescimento daquela área satisfatório para o nosso paciente. O outro protocolo que eu vou mostrar na mesma paciente é a parte restante do rosto, justamente para melhorar qualidade, rugas, né, linhas finas e qualidade da pele de uma maneira geral. Então é um protocolo que a gente faz em olho, a gente faz um e depois o restante do rosto a gente faz um outro tipo de protocolo. Então essa paciente agora nós vamos programar a questão do rosto sem ser a pálpebra. Eu estou numa distância de 0,8, uma duração de pulso de 0,8 e uma potência de 15. Aqui a gente tem uma energia total calculada de 12 milijoules, não é uma energia tão intensa, mas durante o procedimento, caso eu não veja ali o endpoint sendo se formado, eu posso aumentar a potência, pensando mais um efeito ali de ablação do tecido, ou se eu quero um efeito mais de produção de colágeno, eu pensaria muito mais em aumentar a duração do que propriamente a potência. Então, antes de tudo, eu vejo se a minha luz guia está bem formada. E na hora de aplicar, eu sempre aplico a 90 graus no rosto do meu paciente. Tomem cuidado com as questões de eminência óssea, quando a parte arredondada da região do rosto tende sempre a andar em conjunto, formando 90 graus junto com a ponteira. Neste caso, eu vou usar o modo ordenado, que é o modo mais básico do equipamento. Começar. Aqui a gente tem os pontos de coagulação que foram formados, exatamente esse tipo de endpoint que eu gosto ali de observar no meu paciente. Tudo bem, Dani? Depois, no próximo, a gente sempre chega o mais próximo possível do primeiro disparo ou dos disparos seguintes, justamente para manter toda a região ali tratada. Então, não é interessante a gente pular regiões, deixar regiões que não são tratadas. Outra questão é a sobreposição de disparos. A gente deve evitar esse tipo de sobreposição. Existem técnicas que nós conseguimos fazer que é em movimento. Então, como que eu faço esse tipo de técnica? Eu coloco no modo fora de ordem e aumento o estaqueamento. Aqui a gente pode pôr 0,1 ou 0,2, dependendo da velocidade da sua mão, mantendo o parâmetro igual. Neste caso, vira bem o rostinho para o outro lado, Dani. Isso. Eu já tenho que ter a agilidade de fazer em movimento. Geralmente essa técnica a gente utiliza muito atrás dos ligamentos, coloca mais intensidade, mais potência e mais aprofundamento ali do procedimento, ou seja, uma duração de pulso maior do que o restante do rosto, justamente para fazer aquele efeito mais lift que o CO2 pode trazer ali para o paciente.
também podemos fazer a pálpebra com a ponteirinha de 100, se você conseguir acoplar adequadamente ali na região palpebral. Então, eu estou mantendo distância de 0,5, duração de 0,8, uma potência de 15. Eu diminuo o spot da região justamente para conseguir acoplar bem a região da pálpebra. Fechadinho, tá, Dani? E aí eu faço em toda a pálpebra. A pálpebra de cima eu vou puxar bem e não vou pegar a pálpebra móvel. Isso porque eu não tô com um protetor intraocular. Logo depois que a gente finaliza o procedimento, eu já aplico um drug deliver no paciente. Aqui eu tenho uma solução despigmentante da Mesoesthetic, que tem ácido tranexâmico e outros ativos que ajudam também não só a regenerar, mas a evitar hiperpigmentações. Além disso, depois que eu jogo o drug deliver, eu posso selar com algum tipo de peeling. Eu utilizo aqui o Cosmelan 1, que é o peeling ali que realmente a gente faz também para a área de melasma. Mas aqui eu consigo utilizar, mesmo que o paciente não tenha melasma, como um selante pós-procedimento de laser de CO2. O paciente vai ficar com essa máscara durante 4 a 6 horas e vai retirar. Depois, os próximos passos, ele vai ter que fazer uma hidratação e uma proteção solar intensa. Cetaphil, Aquaphor, Pantol, Cicaplast, durante pelo menos 7 dias, que é o período mais intenso ali do processo de descamação. Geralmente, de 24 a 72 horas, o paciente pode ter um edema, pode ter uma vermelhidão, pode ter ali uma sensação, principalmente de um calor, que é como se fosse uma queimadura de sol, o paciente ficou mais tempo ali exposto ao sol, mas nada que impeça o paciente a realizar as atividades diárias ou mesmo a necessidade de algum tipo de medicação para analgesia. Caso o paciente relate dor no pós, é importante você retornar com esse paciente para dentro da clínica para ver, para avaliar adequadamente e ver se realmente o procedimento está caminhando ali como o adequado, como o ideal. O endpoint que a gente quer do paciente é uma vermelhidão, não tão intensa, mas o paciente já tem uma vermelhidão, os pontinhos brancos de ablação e as pálpebras agora estão começando a ficar levemente edemaciadas. Isso é muito comum
principalmente que na região da pálpebra a gente tende a dar uma densidade maior nesse tratamento. Eu vou aplicar a solução despigmentante e eu sempre faço uma fricção para entrar bem nesses canais que foram formados com laser de CO2. Lembrando que, pelos estudos científicos, a gente tem aproximadamente 24 horas desses canais abertos. Então é importante o paciente fazer toda a nossa recomendação para esses canais ali fecharem adequadamente e a gente conseguir ali uma qualidade de pele e evitar intercorrências.